eu quis gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre uma imagem que eu vou postar aqui, falando sobre a questão da mudança, né, da grade curricular da escola, do ensino, né, brasileiro, que foi uma luta muito grande que o povo empreendeu aí, mas em vez de melhorar, como sempre fez, foi piorar. Porque se na nossa época, né, como eu já disse, eu tenho 37 anos, né, se na nossa época o negócio era ruim, então agora é decepcionante. Então, agora ficou tudo muito mais superficial, porque, né, o povo quer criar justamente as pessoas, as crianças, querem formar as crianças apenas para serem mão de obra. Por isso que você não vê ninguém criando muita coisa assim. As grandes criações que tem hoje são geralmente na área da tecnologia, mas nada assim que realmente é uma coisa inovadora como era em outros séculos, como por exemplo Leonardo da Vinci, Tesla, deixa eu ver, grandes estudiosos como Stephen Hawking, enfim, né? Outro tempo que, pelo visto, assim, parece que já passou há muito tempo mesmo. Então, uma sugestão, né? Porque, assim, eu sou pessoa que eu penso assim, né, na minha vida. Não adianta nada a gente ficar falando mal das coisas, metendo pau, se você não tem sugestões para poder auxiliar as pessoas, né, a lidar com essas situações que estão acontecendo. Eu sei que muita gente, né, eu me organizei desde quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, que foi repentinamente. Depois disso eu me organizei, né, para estudar, trabalhar e ocupar meu tempo o máximo que eu pudesse para poder finalizar isso, para eu poder ter uma vida mais flexível, né, horários mais flexíveis, para eu poder de verdade acompanhar minha filha na vida acadêmica dela e na vida dela de um modo geral, para poder estar perto mesmo, participar, porque eu sei que é isso que vai ficar guardado na memória dela, e são esses momentos, né, que a gente tem junto, que vai realmente modificar o jeito dela de pensar, modificar o jeito dela de agir na vida e dar mesmo suporte suficiente para ela poder lidar com as situações conforme elas forem acontecendo. Então eu me organizei, né, antes, planejamento e tudo mais, para poder ter esse tempo de qualidade com ela hoje. Então, assim, quer ver? A partir dos 5 anos de idade, que eu comecei a ficar mesmo assim de cima, né? Com 6 anos ela ainda estava na escola de tempo integral. E aí, a partir dos 7 anos mais ou menos, que também, né, teve a pandemia e tudo mais, que aí eu comecei a ficar realmente assim por conta dela. Então aí eu vi que ela tava com uma questão a questão da dificuldade com leitura. Mas antes disso eu já tinha observado, vou falar em outro vídeo, né, para não ficar isso aqui não ficar muito extenso. Eu já tinha observado algumas questões relacionadas à aprendizagem, e eu procurei fono, procurei psicólogo, e depois, com a situação da pandemia, eu observei a questão da escola, da organização da escola, dos livros. Aí eu fui ver de perto mesmo assim o que os textos estavam falando, e aí eu comecei a me organizar para tirar ela daquela escola que ela estava. Fiquei 6 meses olhando várias escolas, olhando como que era a grade curricular. Olhei a grade curricular de Portugal, porque eu fiquei sabendo que a grade curricular, porque pelo fato de ser muito parecida aqui com o Brasil, né, a mesma linguagem, e como eles têm uma nota muito alta também naquele teste mundial, né, acho que é do IDH, eu não tenho certeza, mas eu vou pesquisar aqui para poder responder isso para vocês. Então eu me organizei com base naquela grade curricular lá de Portugal, né? Meu sonho é que pudesse mudar mesmo de país, e, enfim, aquelas coisas todas. Mas como a gente não pode ainda, eu olhei a grade curricular de crianças da faixa etária dela e que tinha que estar estudando. E aí eu busquei escolas com grade curricular semelhante, e eu observei que as tradicionais aqui de Goiânia são as que seguem mais ou menos, que não tá tão em cima da BNCC assim, que é aqui, que é o plano novo do MEC, né? O plano novo não, porque ele foi votado e idealizado no governo Dilma. Vocês podem, né, se você for pesquisar aí no site do governo, você vai encontrar esses dados, inclusive tem um curso de alfabetização do governo. E aí eu encontrei a escola que ela estuda hoje. Então, assim,
Se você tem filho, se você planeja ter filho, você tem que pensar em tudo isso, porque o eixo temático, o jeito que ficou a grade curricular deles, eles estão... A gente já estudava as coisas de forma superficial, então eles estão mais superficiais ainda do que o que a gente estudava. Tanto é que você pode ver hoje, eu com 7 anos eu já estava alfabetizada, e a minha filha, por exemplo, não estava. Ela conseguiu a alfabetização porque eu coloquei ela no Kumon, por indicações, e aí eu consegui alfabetizar ela no Kumon, porque a escola não estava conseguindo alfabetizar. Ok, tem problema, ela tem a questão de TDAH, tem, né, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tem questão de desortografia, que é a questão da dificuldade de trocar isso aí, ela troca os números de lado desde sempre, mas e as outras crianças que estão passando pelo mesmo processo? E as outras crianças que estão sem estudar, né, há 1 ano, por exemplo. Então, assim, a sugestão que eu faço é que você busque alternativas para poder ajudar seu filho, porque do jeito que tá, vai ser difícil, viu? Assim, vai ser muito difícil, porque tá muito superficial. E sem falar que vai deixando a criança totalmente desmotivada, né? A autoestima vai lá pra debaixo do chão, porque ela tá tentando se desenvolver e não consegue. Então vai ser um problema que daqui 10, 15 anos a gente vai ver o resultado, infelizmente. Tá bom? Um beijo, esse era o vídeo que eu queria falar, né? Fazer aqui pra vocês hoje. E um beijo e tchau.